Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, avisando nessa segunda de carnaval que eu não gosto de carnaval e que alguém fez uma montagem para dizer que eu me fantasiei de salada para que nenhuma gordinha chegasse perto de mim. A montagem é evidentemente falsa, eu não me fantasiei de coisa alguma e, além do mais, sempre acreditei que quem gosta de osso é cachorro. Hoje, 16 de fevereiro de 2026, é o dia do repórter, o dia da amêndoa, o dia do protocolo de Quioto e o dia do repositor de mercadorias. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores de Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Com esta imagem que circula nas mídias sociais da representação carnavalesca do que se tornou a justiça no Fazendão, uma deputada do Novo, aquele partido laranjinha que não é vermelho por falta de pigmento, está defendendo um código de conduta para o judiciário. A autora de uma PEC para instaurar uma cartilha de ética nos tribunais, Adriana Ventura, argumentou numa entrevista que a medida é necessária em razão do que ela chamou de, abre aspas, imagem arranhada, fecha aspas, do Sindicato do Crime Organizado. Sabe de nada essa inocente. O que essa deputada alaranjada vê como uma imagem arranhada é visto por todo cidadão de bem do Fazendão como um desastre completo, irreparável, um colapso total e absoluto das instituições. Extratos mostram repasses milionários de um fundo usado pelo empresário Daniel Vorcaro para uma empresa do Bobina, o amigo do amigo de meu pai, segundo o jornal O Estado de São Paulo. O fundo, usado por Vorcaro para comprar a parte do resort de luxo Maracutaiaiá, que pertencia à empresa do Bobina Mefistófoli, o amigo do amigo de meu pai, aboletado lá no Sindicato do Crime Organizado, investiu 35 milhões de reais no empreendimento, de acordo com os extratos obtidos pelo Estadão e revelados ontem. O satânico psicopata golpista, mandão que só ele, ordenou que a Receita apure uma possível quebra de sigilo dos asseclas meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado que funciona na antiga sede do STF, na Praça dos Três Podres Poderes. A informação é do Pasquim Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, a lista inclui pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 integrantes da Pocilga. A ordem teria sido feita no âmbito do inquérito das fake news, aberto em 2019 e relatado por esse doente mental que julga ser o homem mais poderoso do universo. No Space Liberdade, a informação de que o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, disse que vai acionar o inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral contra o desfile que homenageou o vigarista descondenado que chefia a quadrilha Petralha. Além dele, o deputado mineiro Nicolas Ferreira pretende acionar o Ministério Público contra o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, e a acadêmicos de Niterói. A propósito, o jornalista Joaquim Ribeiro levanta um assunto que eu trago a você, curioso em saber a sua opinião. Ele diz que, dentre aquelas exigências impostas pelo presidente Donald Trump para a suspensão ou bloqueio temporário da Lei Magnitsky, estavam a colaboração do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, na captura do companheiro Maduro, a proibição de prosseguir com a venda do fazendão à China, a concessão de terras raras aos Estados Unidos, iniciada em novembro de 25, com a permissão da exploração da mineradora Serra Verde, em Goiás, em um negócio envolvendo 465 milhões de dólares,
A autonomia da Polícia Federal para investigar o bando master com o apoio norte-americano, apoiar os Estados Unidos no combate ao narcotráfico no Fazendão e a mais impactante, a desistência da candidatura dele à presidência. O Joaquim então pergunta, mas qual a melhor forma de fazer isso? Uma renúncia poderia significar um ato de covardia. Pelo impeachment seria vexatório. Através da inelegibilidade, no entanto, seria perfeito, pois o vigarista descondenado, ou o sósia dele, teria a oportunidade de sair com o peito estufado e repetindo a velha narrativa de golpe. Então, nada melhor e mais genuíno, segundo Joaquim Ribeiro, do que um samba-enredo lançado oficialmente em outubro do ano passado, que caracterizasse uma propaganda eleitoral antecipada e agora concretizada no desfile de forma escancarada, para não gerar dúvidas por meio da festa mais popular dos brasileiros. O Joaquim sugere que a gente observe e avalie se as demais exigências mencionadas foram cumpridas antes de classificar esse raciocínio como uma utopia. A revista Oeste informa que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados uma proposta que extingue a escala de trabalho 6x1. Para Antônio Carlos Vilela, vice-presidente da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a medida pode gerar um impacto anual calculado em 180 bilhões de reais. Segundo ele, o setor industrial questiona se o fazendão já alcançou o nível de desenvolvimento necessário para sustentar uma transição desse tipo. Ele quer saber como será possível distribuir vantagens ou reduzir a carga de trabalho em um fazendão que é considerado de baixa produtividade. Nessa mesma matéria da revista Oeste, há uma declaração do empreendedor Thales Gomes a respeito dessa PEC que acaba com a escala 6x1 e que diz, abre aspas, o Brasil é um país pobre tentando legislar como se fosse rico. E isso nunca terminou bem em lugar nenhum do mundo. Fecha aspas. E eu preciso abrir um espaço aqui no NetJornal para chamar a sua atenção mais uma vez para a necessidade de ajuda. Contribua, por favor, com o que você puder, não importa o valor, porque, diferente de outras pessoas, eu não tenho retaguarda alguma. Apoio zero, patrocínio zero. Por isso, eu sugiro que você estabeleça uma rotina de envio com uma regularidade determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês, não importa. Você pode até marcar isso no seu telefone celular, para você não se esquecer. O importante aqui não é o valor. O importante é o aumento da base do número de contribuintes regulares, consistentes, com os quais eu possa contar para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Isso é o que vai me permitir remontar a minha equipe para melhorar a abrangência dos netjornais que você acompanha. Novamente, eu agradeço a sua atenção e me desculpo mais uma vez por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todos os dias. Isso é muito constrangedor para mim. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial para que eu possa seguir em frente. Na revista Oeste, a informação de que um projeto que por anos circulou em feiras do setor como apresentação digital começa finalmente a ganhar contornos de mega investimento no litoral do Espírito Santo. O porto privado que está sendo construído em Aracruz, liderado pelo grupo Imetame, firmou uma joint venture com a Hanseatic Global Terminals, o braço de terminais da multinacional alemã Hapag-Lloyd. De acordo com uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, o investimento total para colocar o complexo em operação é calculado em 2 bilhões e 500 milhões de reais. O acordo entre as empresas gira em torno de 1 bilhão de reais, embora o valor não tenha sido oficialmente divulgado. A expectativa
é de que a movimentação inicial de cargas comece entre o fim deste ano e o início de 2027. A operação completa está projetada para 2028. Nesses dias de folia e descanso, vale a pena prestar atenção nesse vídeo curtinho, bem-humorado, de utilidade pública e cuidar da sua saúde. Somos as diferentes cores de xixi. Nossa cor não é detalhe, é um sinal do seu corpo. Ignorar pode custar caro. Preste atenção. Sou o xixi vermelho. Se não houve consumo de corantes, posso indicar sangue na urina. Pode significar infecção, pedra nos rins ou doenças graves. Procure um médico imediatamente. Sou o xixi amarelo claro. Represento função normal dos rins e boa hidratação. Essa é a cor esperada. Qualquer mudança frequente deve ser observada. Sou o xixi transparente, indico excesso de água, não parece perigoso, mas pode desequilibrar os sais do corpo se for constante. Hidratação também precisa de controle. Sou o xixi verde, geralmente venho de corantes ou medicamentos, mas se aparecer com dor, ardor ou cheiro forte, posso indicar infecção urinária. Procure um médico. Sou o xixi azul. Sou raro e estranho. Geralmente apareço por corantes, medicamentos ou exames médicos. Se surgir sem explicação, vale investigar. Sou o xixi com espuma persistente. Posso indicar perda de proteína pela urina, sinal de problemas nos rins. Quando é frequente, não é normal e exige investigação. Sou o xixi branco ou turvo. Posso indicar infecção urinária, pus ou excesso de minerais. Se houver dor, ardor ou mau cheiro, não espere. Procure atendimento. Sou o xixi marrom, cor de chá. Posso indicar desidratação severa, problemas no fígado ou lesão muscular. Essa cor não é normal. Atendimento médico é urgente. A urina fala antes da dor aparecer. Mudanças persistentes de cor, cheiro ou aspecto não devem ser ignoradas. Uma empresa de Jaguaruna, na região sul de Santa Catarina, está aplicando tecnologia alemã para produzir chalés de madeira em 40 minutos. A inovação, que deve entrar em operação até o final do primeiro semestre deste ano, é gerida pela 321 Modular, o braço de construção industrializada do grupo que foi fundado em 1985. A nova fábrica utiliza um mix tecnológico que inclui maquinário alemão adaptado e braços robóticos chineses. O objetivo é transformar o canteiro de obras em uma linha de montagem semelhante à da indústria automobilística. Cientistas encontraram um buraco azul com mais de 424 metros na Baía de Chetumal, na fronteira entre México e Belize. Eles tentaram medir o fundo e o equipamento não conseguiu chegar ao fim. A formação, descrita como uma dolina subaquática, se tornou o foco de investigação após leituras iniciais de sonar indicarem cerca de 274 metros de profundidade. As medições mais recentes, no entanto, revelaram valores muito superiores. Em duas descidas com um aparelho perfilador, foram registrados cerca de 416 metros em um dia e aproximadamente 424 metros em outro dia, sem que o instrumento conseguisse alcançar o fundo. A descoberta do século. Escavadores encontraram a maior mina de ferro do mundo, avaliada em 30 trilhões de reais. A maior jazida de ferro do mundo se encontra na região de Hammersley, no oeste da Austrália. De acordo com o site Brasil Mineral, os cálculos são de que a reserva possua cerca de 55 bilhões de toneladas de minério de ferro. Em comparação, a jazida brasileira de Carajás, no estado do Pará, que era considerada uma das maiores do mundo quando foi descoberta, tinha cerca de 18 milhões de toneladas de minério. Na revista Oeste, a informação de que a Guarda Revolucionária do Irã realizou hoje manobras navais no Estreito de Hormuz, uma rota estratégica por onde passa parte relevante do petróleo exportado no mundo. A operação ocorreu um dia antes da retomada das negociações nucleares entre Teherã e Washington. Segundo a agência semi-oficial iraniana Tasnim, o treinamento teve como objetivo avaliar a prontidão das forças diante de possíveis ameaças militares e de segurança. A área é sensível para o comércio mundial de energia e costuma reagir a qualquer sinal de instabilidade com volatilidade nos preços. Enquanto isso, o Space Liberdade informa que 1/3 dos navios implantados da Marinha dos Estados Unidos, ou seja,
navios que estão atualmente em missão em alguma região específica do mundo, estão operando próximos do Golfo Pérsico e do Irã, mostrando que um ataque pode ocorrer a qualquer momento. A Gazeta do Povo traz a notícia de que o Conselho da Paz, órgão criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai destinar mais de 5 bilhões de dólares para iniciativas humanitárias e de reconstrução na faixa de Gaza. O anúncio foi feito ontem pelo próprio Trump em um post na rede social dele, a Truth Social. De acordo com a publicação, o compromisso para o envio do valor será formalizado ainda essa semana, no dia 19 de fevereiro, durante uma reunião do Conselho no Instituto de Paz Donald J. Trump, em Washington, D.C. Neste dia 16 de fevereiro, em 1630, as tropas holandesas comandadas por Hendrik Lonck conquistavam as cidades coloniais portuguesas de Olinda e Recife, que se tornaram parte da Nova Holanda. Em 1822, Dom Pedro I criava o Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias. Em 1867 era aberta ao tráfego a primeira ferrovia do estado de São Paulo, a São Paulo Railway. Ainda em 1867 era inaugurada a Estação da Luz, em São Paulo. Em 1937, o químico norte-americano Wallace Carothers recebia uma patente norte-americana para o nylon. Em 1959, Fidel Castro se tornava primeiro-ministro de Cuba, depois que o presidente Fulgêncio Batista foi derrubado do governo no dia 1º de janeiro. Em 2005, entrava em vigor o Protocolo de Quioto, após a ratificação pela Rússia. E, em 2018, o governo federal decretava intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez sob a vigência da Constituição de 1988. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, dessa grande família, que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Vitorino Ribeiro, para a Simone Andréia Batista Ubenze, Reinaldo Ferreira da Cunha, Walter Ferreira Gama, Jorge Henrique Nascimento de Oliveira, Carlos Augusto Crepaldi, Robson Rodrigues de Lima, Jussara Terezinha de Ávila, Joyce de Farias Viana Nunes, Ivan Cupertino Monteiro e para o Rodolfo Valentim Ferente, lá de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E mais uma coisinha. Como você sabe, o carnaval, especialmente o carioca, é financiado pela bandidagem, que agora recebeu apoio da criminalidade oficial de Brasília. Por isso, na pergunta desse teste de raciocínio lógico, que quer saber em qual das instituições brasileiras você ainda confia, a resposta é óbvia: o jogo do bicho. Até a próxima.